Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É uma alegria podermos estudar hoje a nossa lição número 11 da revista número 2 de discipulado da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem como título Discípulo e a Santa Ceia, lição número 11. O nosso texto áureo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A título de introdução, nós podemos nos referir à Santa Ceia como a ceia do Senhor, ou a mesa do Senhor, ou Santa Ceia, são sinônimos. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21, nos dizem: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que não conheceu pecado, o Senhor Jesus Cristo, que jamais pecou, não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Está implícito aqui o nome Deus, o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós, o Pai o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21. Vamos ler na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. Vamos ler Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 12, é o anúncio do nascimento do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifesto, ou melhor, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 8, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Versículo 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ou seja, o versículo 9 está dizendo que foi designado ao Senhor Jesus uma sepultura com os ímpios, mas ele esteve com o rico na sua morte, esteve com Deus Pai na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Esse é o versículo 9.
Versículo 10: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11: O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12, Isaías 53, 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós lemos o texto em Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 12. Com que reverência, com que respeito, o nosso coração, o meu coração, o seu coração, no coração nós lemos essa palavra. Com que respeito, com que reverência no coração, nós lemos essa palavra preciosa, o anúncio do nosso Salvador, do nosso Senhor. O texto é autoexplicativo e fica aqui, queridos irmãos, irmãs, professores, professoras da escola dominical, das classes de discipulado, alunos que porventura estejam acompanhando essa lição, através dessa aula gravada, professor, professora, senhores professores, nós recomendamos a leitura desse texto. João falou a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Da graça de Deus. Essa graça mencionada aqui é a graça de Deus, o favor de Deus não merecido, o favor de Deus que nós não merecemos. O apóstolo Paulo falou a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 14. Nós vamos ler os versículos 8 a 10. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Glória a Deus. Recomendamos que você leia o texto todo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 14, e nós lemos os versículos 8 a 10. Vamos ler João, capítulo 6, versículo 33, melhor dizendo. Nosso amado Senhor Jesus Cristo falou a seu próprio respeito. Ele falou a respeito de si mesmo. Vamos ler João 6,33? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. O nosso Salvador disse essas palavras a respeito de si mesmo. João 6,48, alguns versículos adiante. O Senhor Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Vamos ler de novo esses dois versículos? Queridos irmãos, professores, professoras da escola dominical, são dois versículos que nós sugerimos que você leia com os alunos das classes de discipulado. João 6,33 e João 6,48. 6,33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6,48, Senhor Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Vamos ler dos versículos 49 a 51, a continuação, João capítulo 6, versículos 49 a 51. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Versículo 51, o Senhor Jesus prossegue: Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vamos continuar, prosseguir? Versículos 52 ao 58. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amados irmãos, nós lemos todos esses versículos, João 6:33, João 6:48, João 6:49 a 51, João 6, versículos 52 a 58. O próprio Senhor Jesus Cristo falando da Santa Ceia. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Muito bem, vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós recomendamos a leitura a você, o capítulo 11, versículos 17 a 34, para ler em casa. E nós vamos ler nessa lição um trecho desse versículo, desse capítulo, nós leremos mais adiante um pouquinho. Então, nós vamos deixar essa leitura, 1 Coríntios 11, 17 a 34, para você ler em casa. Nós vamos comentar essa leitura daqui a pouquinho. O significado e a finalidade da Santa Ceia, nossa revista menciona. Em que base foi instituída a Ceia do Senhor? Na antiga aliança, o povo de Deus era constituído pelos descendentes de Abraão. A Páscoa era um memorial que destacava a libertação que o Deus maravilhoso dera ao seu povo, a libertação da escravidão no Egito. Na nova aliança, o povo de Deus é formado por todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e aceitam o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que, sendo inocente, deu a sua vida por nós, morreu e ressuscitou, pagando, assim, o preço da nossa salvação. Vamos ler João, capítulo 1, o versículo 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E nós vamos ler também João capítulo 1, os versículos 1 a 23. Nós fizemos um destaque para o versículo, capítulo 1, versículo 29, palavras de João Batista. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos começar, queridos. Vamos ler João capítulo 1, nós vamos ler versículos 1 até o versículo 23. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 6, amados. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Versículo 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Essa é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio com a graça de Deus e cheio de verdade. Versículo 15, João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, favor imerecido de Deus, a graça de Deus, o favor que Deus nos dá e que nós não merecemos. Muito bem. Versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a lei mosaica, estamos falando da lei mosaica. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. 19, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Versículo 20, e confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Versículo 23, João capítulo 1, versículo 23. Disse, a resposta aqui de João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Glória a Deus. Amados irmãos, lemos textos maravilhosos. Com licença. Nós lemos juntos textos maravilhosos que nos ensinam a respeito do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 7 a 11. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei mosaica, da lei religiosa mosaica, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei mosaica, para fazê-las, ou seja, para cumpri-las. E é evidente que, pela lei, a lei mosaica, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vimos aqui textos maravilhosos nos mostrando em que base foi instituída a ceia do Senhor, com base na fé, com base na aliança com Abraão, pela fé, e não pelas exigências que foram apresentadas através do servo de Deus, Moisés. Muito bem. Qual é o significado da Santa Ceia? Sendo a cerimônia mais solene da Igreja, a Santa Ceia simboliza a morte do Senhor Jesus Cristo, sem pecados, em nosso lugar, como o Cordeiro Pascal. A salvação que recebemos nos livra da condenação eterna, do sofrimento e do tormento eterno, da separação eterna de Deus. Glória a Deus. Para quem a Santa Ceia foi constituída? É uma pergunta da nossa revista de discipulado, revista número 2, lição 11, a Santa Ceia, Ceia do Senhor. Para quem a Santa Ceia foi constituída? Para a participação dos crentes salvos pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados,
aqueles que simbolicamente no batismo nas águas foram sepultados para o mundo e para o pecado e ressuscitaram simbolicamente para uma nova vida em Cristo. Aqueles que foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão mortos para o mundo de pecados, para todos os tipos de pecado. Glória a Deus. Para quem a Santa Ceia foi instituída? Para essas pessoas, para você, para mim, para o Senhor, para a Senhora. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A pergunta da nossa revista: para quem a Santa Ceia foi constituída? Para a participação dos crentes salvos pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão mortos para o mundo e para todos os tipos de pecado. A Santa Ceia foi constituída para aqueles que simbolicamente, no batismo nas águas, foram sepultados para o mundo e para o pecado, e ali no batismo, simbolicamente, ressuscitaram para uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Foi a Santa Ceia para você e para mim, que já passamos a viver para o Senhor Jesus. Já temos o novo nascimento e fomos batizados nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quais são as finalidades da ceia do Senhor? Ela nos faz lembrar da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. O apóstolo Paulo também mencionou estas palavras em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo número 24. Fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia une os crentes em amor através da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos recomendar a leitura do texto que está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 1 a 10. Vamos ler, queridos? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Versículo 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 1
a 10. Glória a Deus, que texto maravilhoso, um texto que nos mostra que a Santa Ceia, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, une os crentes em amor através da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho, queridos, sobre os elementos que constituem a ceia do Senhor. A nossa revista traz esse comentário. O significado do pão. O pão representa o corpo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi dado, que foi entregue por nós. Foi entregue à morte, não é? Alguém pode dizer como foi entregue à morte por nós. Muito bem, nós já lemos Lucas 22, 19 a 20, nós já lemos, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, versículos 19 a 20, significado do pão. Agora vamos ver, queridos, o significado do fruto da vide, do cálice, O cálice representa o sangue do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado por nós, por você, por mim, por aqueles que aceitam esse sacrifício do Senhor, por aqueles que se arrependem dos seus pecados e aceitam a vida eterna. Vale dizer que se o mundo inteiro, se o universo, o planeta inteiro, o planeta Terra, se todas as pessoas do planeta Terra, os bilhões de habitantes, se arrependerem dos seus pecados e aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o sacrifício dele é suficiente para salvar toda a humanidade. Glória a Deus por isso. De que modo o crente deve participar da ceia do Senhor? Vamos considerar, com base no texto em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34, e vamos analisá-lo por partes. Por essa razão, nós não lemos anteriormente 1 Coríntios, capítulo 11, porque nós o comentaríamos agora. Então, vamos comentá-lo. Com base em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34, nós devemos participar da ceia do Senhor com discernimento. Versículo 17, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Versículo 18, porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, estava dizendo aos Coríntios, versículo 19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 20, está mostrando a situação daquela igreja, da igreja que estava em Corinto, e esses ensinos servem para nós. Então, em primeiro lugar, nós devemos participar da ceia do Senhor com discernimento, discernindo o que estamos fazendo. Muito bem. Nós devemos participar também com reverência. Vamos ler isso no texto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versículos 21 e 22. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Ou seja, amados irmãos, os nossos irmãos naquela época, na igreja, na cidade de Corinto, estavam se reunindo para participar da ceia do Senhor, porém, sem a devida reverência, sem o devido respeito pela mesa do Senhor, pela celebração que estavam fazendo. E o apóstolo Paulo nos ensina, então, a seguir, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 32, que devemos fazer um exame de consciência, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, versículo 27, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É justamente o nosso ponto aqui. Devemos fazer um exame de consciência e então participar da ceia do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, amados irmãos, nós estamos estudando em 1 Coríntios capítulo 11, de que modo nós, crentes, devemos participar da ceia do Senhor, com discernimento, com reverência, fazendo um exame de consciência, como acabamos de ler, e, por fim, para a edificação. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Versículo 34. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 33 e 34. Amados irmãos, então, nessa lição tão rica, tão importante, a ceia do Senhor, que acontece, da qual nós participamos logo depois de sermos batizados nas águas, e estamos com esses textos maravilhosos para ensiná-los aos alunos das classes de discipulado. Então, queridos, na nossa lição número 11, o discípulo e a Santa Ceia, nós vimos uma introdução, na qual lemos 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21, onde vimos que o Senhor Jesus não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós, a nosso favor, e para que nele nós pudéssemos ter sido feitos justiça de Deus. Nós vimos que essa situação é o justo pelos injustos para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Vimos o anúncio do Messias em Isaías capítulo 53, versículos 1 a 12. Vimos o apóstolo João falando a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo, um texto maravilhoso. João capítulo 1, nós lemos o versículo 14, nós lemos o apóstolo Paulo falando a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo, em Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 14, vimos o nosso amado Senhor Jesus Cristo falando a respeito de si mesmo, João capítulo 6, versículo 33, João 6, 48, João 6, 49 a 51, João 6, 52 a 58, aí nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34, que nós lemos de modo fracionado, estudando. Vimos o significado e a finalidade da Santa Ceia, em que base ela foi constituída. Vimos qual é o significado da Santa Ceia. Vimos para quem a Santa Ceia foi instituída. Vimos quais as finalidades da Santa Ceia, que é lembrar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, que ela une os crentes em amor através da comunhão com o Senhor Jesus. Vimos os elementos que constituem a ceia do Senhor, o significado do pão, que representa o corpo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi entregue à morte por nós. O Senhor morreu e ressuscitou, está vivo para sempre, prometeu
nos buscar, é o arrebatamento da igreja, ou se morrermos antes do arrebatamento, estarmos com o Senhor no céu para desfrutarmos com Ele a vida eterna. Vimos o significado do cálice, que é o fruto da vide, o suco de uva, não é? É o cálice da ceia. Nós vimos que ele representa o sangue do Senhor Jesus. E, finalmente, vimos de que modo o crente deve participar da ceia, com base no texto em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34, onde vimos que devemos participar com discernimento, com reverência, fazendo um exame de consciência e participar para edificação. Participe da ceia do Senhor, não deixe de participar, faça o seu exame de consciência, peça perdão ao Senhor por alguma eventual falha, algum pecado, alguma coisa que você fez sem querer. Peça o perdão, o Senhor nos perdoa, nos abençoa e assim participamos da mesa do Senhor. Finalizando a nossa lição, nós leremos João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, se manifestou para nós em Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos, professores, professoras da escola dominical, das classes de discipulado, o objetivo dessa aula gravada é compartilhar versículos com os irmãos, servindo como, quem sabe, um preparo, se os irmãos acharem válido, ler alguns desses versículos que mencionamos, ler com os alunos, com as alunas da escola dominical. Desejamos que a sua classe seja bem-sucedida, que a aula seja uma bênção de Deus. Lembrando que essa gravação não substitui a nossa aula. A escola dominical acontece na igreja de modo presencial. Todos são bem-vindos a assistir essa lição gravada. Alunos, alunas, professores, professoras da escola dominical, e encorajamos nossos alunos. Esteja presencialmente na escola dominical, porque é ali que você tem o seu professor, a sua professora, que tiram as suas dúvidas, esclarecem pontos nas lições. É muito importante cada aluno, cada aluna estar presente na escola dominical, nas classes de discipulado. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe muito a sua vida. Um grande abraço, um abraço fraterno, a paz do Senhor Jesus. Estaremos juntos permitindo o Senhor na nossa lição número 12, que é a nossa próxima lição do discipulado, revista número 2, será a nossa lição número 12. A paz do Senhor, queridos.